Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas espero que seja de dia, bom dia ainda, que todos estejam iniciando uma quarta-feira interessante, uma semana interessante, que é a semana de volta às aulas, e eu como professor de vocês, Lucas, eu quero desejar uma boa volta às aulas para vocês, um excelente semestre que seja ainda melhor do que o primeiro e com desafios novos, mas que conseguiremos vencer, tá bom, esse desafio. E quero dizer para vocês que eu estou um pouco triste por questão do lockdown, de pandemia e de não podermos estar numa aula presencial, mas faremos o nosso melhor aqui em aulas online. Segundo ano, eu queria dizer para vocês que nossas aulas serão assim, uma aula colocada no YouTube, e nossas atividades serão agora pelo Google Forms, tá bom? Vocês agora vão ter que fazer as atividades pela internet, né, lá no Google Forms, e aí lá já faz a atividade, fica feita, fica melhor para o nosso controle, né, eu e vocês, e fica ainda melhor para publicar as fotos de vocês, publicar as atividades. Não teremos muitas atividades assim, mas teremos sempre uma hora ou outra atividades e será interessante. Temos 4 aulas por semana, ou por mês, então em algumas delas sempre teremos alguma atividade, mas não serão muitas, acreditem. E lá será de frequência também, tá bom? Então quando assistir esse vídeo, coloquem lá o comentário de vocês, ó. Meu nome é Maria do 2º ano A, bote lá, tá bom? Nos comentários aqui do YouTube, pra gente ter, saber esse controle de quem tá assistindo e quem não tá, pra não colocar a presença de vocês bonitinho, tá bom? E para os alunos que baixarem as aulas para assistir lá no interior, mas sempre que puder, vai lá e coloca o seu comentário lá aqui nesse vídeo, falando o seu nome e sua série, tá bom? É muito importante isso para servir de, como é que eu posso dizer, de frequência, tá? Quando não houver atividade. Para a nossa aula dessa semana, uma aula de resumo ou recapitulação ou reviver o passado, como prefiro dizer, como vocês queiram dizer também, porque essa aula a gente vai só revisar um pouco do que a gente já estudou no primeiro semestre, comigo e com a professora Dinalva, que foram poucos dias com ela, mas a gente só vai revisitar porque na quarta-feira que vem teremos uma atividade, né? E essa atividade avaliativa vai constar o que vocês já aprenderam no primeiro semestre. Então é importante que vocês prestem atenção nesse vídeo e assistam os outros do canal, caso você tenha alguma dúvida sobre o tema. Sempre vai ter lá o 2º ano, aula sobre determinado tema, e você assiste. E é interessante para você tirar uma boa nota nessa atividade que vai ter. São 10 questões, tá bom? São questões super fáceis, são questões só mesmo de entendimento. Então, prestem muita atenção. E para nossas aulas a gente vai sempre utilizar, como no semestre passado, o nosso livro, porque eu acho de forma democrática. Não quer dizer que eu vou seguir sempre o livro, mas o tema sempre vai estar contido no livro. Eu posso dar aula ou indicar um vídeo ou coisa do tipo que seja interessante para você aprender, tá bom? Sobre o cinema ou sobre determinados assuntos que a gente vai estudar, sobre o circo, sobre paisagem sonora, como a gente já estudou. E a gente vai reviver alguns conteúdos como dança, que eu deixei passar por conta de ser aula remota. Mas a gente não tem como a gente dançar aqui, ensinar a dançar, que no caso teria uma oficina de dança se fosse presencial, mas tem como aprender sobre a história da dança e é muito importante, tá bom? Filmes também. Então vamos lá para a nossa recapitulação super rápida, tá bom? É poucos minutos, é só mesmo para vocês relembrarem um pouco do que a gente já estudou. A gente começou, na verdade a professora Dinalva começou com vocês a estudar lá na página 108, né? Ela começou estudando com vocês sobre teatro e sociedade. E quando eu peguei o conteúdo com vocês, a gente já está falando sobre o teatro da Grécia, que é muito importante. O que é importante no teatro da Grécia? Simples. É que ele aconteceu na Grécia, obviamente. E também aprender que o teatro grego ele tinha só 2 conotações. Ou era tragédia ou era comédia. Não tinha romance, não tinha terror. Existiam esses elementos nas peças, existia, mas, por exemplo, se fosse um romance que acabasse em morte, como Romeu e Julieta, era uma tragédia. Se fosse um romance como de Lisbelo e o Prisioneiro, era uma comédia. Então,
ele era caracterizado nesses dois aspectos, e por isso que um símbolo importante é sempre uma máscara rindo e uma triste, porque era tragédia ou comédia, e os artistas sempre utilizavam máscara, tá bom? Ou rindo ou chorando, dependendo do que seja a peça. Eram teatros abertos, isso é muito importante saber, o teatro era sempre aberto, e ao público ia assistir, quem assistia mais era a elite, tá bom? Daquela época, tá? Os monarcas e por aí vai. Aí depois de teatro na Grécia, a gente aprendeu um pouco sobre imagem e poder. A gente começou vendo logo bem na página 120 de vocês essa pintura aqui do Vermeer, que é uma pintura feita a óleo, né? Ele é um artista sensacional, não é tão conhecido o Vermeer por conta do meio mais popular, digamos assim, porque ele fez muitas obras, e aí às vezes um artista quando faz muitas obras, por mais fenomenal que ele seja, ele não seja ser tão procurado porque ele não é tão seleto, né? Um grupo pequeno de pessoas que vão ter. Mas sim, a imagem ter espalhado pelo mundo. Mas Vermeer é maravilhoso. Ó, tem essa pintura a óleo aqui que é maravilhosa, que tem no livro de vocês, e também tem essa outra, por exemplo, que eu gosto muito. Então temos Vermeer como um principal artista. E por que a imagem, o tema é imagem e poder? Por exemplo, essa imagem do selfie que tem no livro de vocês, na página 122, do Oscar de 2014, revolucionou o mundo. Como, professor, que um selfie revolucionou o mundo? Porque além de inspirar muita gente a tirar selfie, por exemplo, ele inspirou as marcas de celulares a fazer câmera frontal. Antes de 2014 não havia isso. Eles fizeram porque ficava mais fácil as pessoas tirarem selfie. Isso foi muito importante. Então a imagem causou uma revolução tecnológica, uma competição entre as marcas de celulares para fazer celulares com câmeras frontais. E aí a gente começou a trabalhar a imagem desde o começo, desde a pré-história. A gente aprendeu que a imagem na pré-história tem uma importância muito grande, porque ela retratava o que acontecia e era muito mais fácil de comunicação. Eles pintavam na caverna uma caça ou um local perigoso, onde tinha um animal muito grande, um animal peçonhento. Então as pessoas que viram, os outros hominídeos que viam aquelas imagens, eles rapidamente associavam o que tinha acontecido ou o que poderia acontecer se eles fossem em tal lugar. Então a imagem grifada nas paredes, ela servia como comunicação e ela tinha um poder muito interessante. Por exemplo, uma pessoa que não entende português, eu viajasse no tempo e fosse para as cavernas e escrevesse em português. Se um cientista alemão descoberto e não falasse português, ele não entenderia, né, as minhas gravações. Mas é igual a gente não entende muito bem os hieroglíficos, por exemplo, lá no Egito. Mas se fosse uma imagem já é mais fácil da gente ver, por exemplo, essa imagem aqui e saber que é um animal, né? Então é muito importante a imagem ter esse poder lá na pré-história. Elas retratavam o cotidiano daquelas pessoas. Aí a gente falou um pouco sobre arquitetura, mas bem rápido, de arquiteturas, por exemplo, as pirâmides de Gizé, que são artistas que a pirâmide de Gizé até hoje é conhecida, é uma das maravilhas modernas do mundo, e isso é muito interessante porque foi feito na antiguidade, foi feito com uma questão de poder, tal. A arquitetura leva muito essa questão de fazer monumentos que revelam poder. A gente falou um pouco sobre o movimento de esculturas, mas a gente falou muito sobre a questão do poder da imagem. Por exemplo, se eu tenho um papel, do mesmo tipo de papel de dinheiro, e tenho grifações nele, mas não sendo dinheiro, ele não tem a mesma importância porque não tem a mesma imagem registrada pelo banco, certinha, sem falsificação, ela não é a mesma imagem. Então uma simples imagem num papel dá poder a você a comprar qualquer coisa que seja cabível naquele valor, por exemplo. Então a imagem ela tem um poder fenomenal. Aí a gente passou um pouco mais para frente, a gente pulou um pouco sobre a questão de dança e sociedade. Aí eu falei um pouco para vocês, a gente já pulou lá para a página 146. Por que eu não falei de dança? Porque eu acho que dança era que a gente ia ter uma oficina, uma coisa de ensinar a dançar, era algo mais, uma aula presencial. Mas eu vou voltar para a gente aprender um pouco sobre a história da dança, não se preocupe. E aí eu falei um pouco sobre a questão da dança da nobreza e da dança de rua, porque no início do século XX, as pessoas tinham ideia de que o balé clássico era algo de elite, era da nobreza, era nobre quem dançava balé, mas quem dançava dança de rua, seja ela qualquer, não era nobre, era uma coisa da pobreza. Então essa questão ficou bem definida, que a dança definia
se você fosse para qual tipo de assistir, qual tipo de dança, definia que classe social você é. E hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? A dança de rua já invadiu os teatros e o balé já invadiu as ruas. Então nós temos um misto agora, temos um shake disso tudo, não temos mais saber de que é nobre e o que é de pobreza. Dança é uma forma de arte universal. Tá certo? E aí a gente passou um pouco mais pra frente, a gente falou sobre música e sociedade, a gente falou muito sobre essa questão dessa imagem aqui, ó, que tem lá na página 151 de vocês, de retratado bem próximo à pobreza e à nobreza, né? Mas a gente falou sobre como a música divide a sociedade. A gente falou sobre música popular brasileira, como a era de ouro do rádio, né? Mas antes da era de ouro do rádio tínhamos muito uma dificuldade, porque as pessoas não conseguiriam gravar música se não era uma música que retratava a coisa da elite. Eu até botei um trecho da música Ave Maria do Morro para vocês, que falava muito sobre barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, e ela retratava o morro, né? Então os artistas, por mais fenomenais que sejam, era uma dificuldade muito grande para gravar em disco essas músicas. Hoje em dia não temos mais isso. Eu posso gravar uma música aqui agora e botar no YouTube e sem precisar de uma grande produtora para isso, né? Então, as músicas naquela época precisavam da grande produtora, precisavam de alguém da elite aprovasse. Então, portanto, a MPB demorou muito tempo a se tornar realmente uma música que seja gravável, que as pessoas gostassem. A grande massa gostasse. E aí já entra um pouco na questão da regionalização da música, tá certo? Os elementos que tinha aqui nessa música Ave Maria do Morro, por exemplo, que tem lá na página 155 de vocês, fala sobre um barracão de zinco, sobre que era sem telhado, sem pintura lá no morro, um barraco de bangalô. Ele falava muito sobre a característica daquele local, entendeu? Ele falava sobre a regionalização, da onde aquela música foi composta, numa favela, num morro. E se eu botasse elemento de uma casa de tijolos, com jardim, com jardineiro, essas coisas, já te leva a pensar numa casa de condomínio, uma casa mais nobre. Então, a regionalização é muito importante. Assim como eu botar elementos de animais, por exemplo, jumento, cavalo, boi, isso já te remeteu a uma fazenda. Então, é importante que os elementos que eu boto na letra da minha música, ela regionaliza ela. Entendeu? Diz mais ou menos de onde ela veio. Que aí entra em outro caso, que é um conteúdo que a gente abordou muito bem, que foi a paisagem sonora, que é tudo que a gente ouve, que por Rui Scheffer, lá em 1933, ele criou esse termo, paisagem sonora, que é tudo que a gente ouve. Por exemplo, aqui agora eu estou ouvindo um barulho de moto lá longe passando, estou ouvindo a minha voz, então eu criei uma paisagem sonora. Em primeiro plano, que eu ouço mais alto, e que eu ouço médio, segundo plano, que eu ouço lá longe é o terceiro plano. Então eu crio uma paisagem. Assim como eu colocar um trecho de um som de floresta para você ouvir, você vai levar você a pensar numa floresta e botar um som de uma cidade grande, que a gente até fez essa brincadeirinha nas nossas aulas passadas. Eu sei que eu estou ouvindo algo, mesmo sem enxergar, que é algo da cidade, que é algo do interior. Então, só o som já te remete a uma paisagem. Então, por isso, paisagem sonora é algo real. Tá certo? A gente falou também sobre... E aí eu fiz uma audioaula lá sobre circo. E é muito importante essa questão sobre circo. Tá bom? O circo geralmente é um artista circense. Ele faz parte de uma família. Geralmente, circo ele é um teatro, digamos assim, que é itinerante, entra em várias cidades, tem registro na Índia antiga, do Egito antigo, mas o mais comum é na Grécia antiga, onde na Roma antiga no caso, onde tinha a luta de gladiadores, e aí entre uma luta e outra, enquanto eles se preparavam, eles colocavam artistas circenses, palhaços, malabaristas, mágicos, para fazer números, para entreter o público enquanto organizavam-se a luta. E aí eles começaram a fazer isso, andando de cidade em cidade, e se transformou-se no circo, sendo itinerante, tá bom? E aí vai ter até uma questão sobre circo lá na nossa atividade de diagnose, tá bom? Então essa foi só uma recapitulação rápida. Tem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir, tanto da recapitulação para o simulado, quanto as outras aulas que a gente já teve, que você pode assistir e tá aprendendo um pouco mais. E aqui tá todas as páginas que você deve estudar para a nossa aula de diagnose, tá bom? E é isso, viu, gente? Foi só um breve resumo mesmo, só para te
situar nas nossas próximas aulas. Então até daqui 15 dias numa aula como essa, tá bom? No próximo vídeo da gente, que vai ser na próxima quarta-feira. E eu espero todos vocês, eu espero que esse período também, esse semestre, a gente esteja mais unidos, tá bom? Vocês estejam mais atentos às nossas aulas, é muito importante. Essas aulas são de extrema importância, vamos ter, assim como não só a minha de arte, como dos outros professores também. São aulas que a gente prepara com muito amor, para que vocês tenham a melhor experiência em casa, tá bom? Ou no interior, onde quer que você esteja. Então é isso, gente. Um abraço a todos, se cuidem, tá? Nós estamos no período de lockdown, fiquem em casa, respeitem as regras, o decreto, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula e até o simulado, tá bom? Eu vou colocar lá o simulado não, a atividade eu vou mandar o link para vocês na próxima quarta-feira das atividades para vocês fazerem, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.